Boa tarde, pessoal. É o Matheus aqui, do canal Lead Solver, e estamos mais aí para mais um vídeo, né, seguindo aí a trajetória aí da Uber Interview. Bem, no último vídeo, né, que eu fiz foi esse Find the First and Last Position of Element in a Sorted Array. Ok. Eu fiz mais dois desde então, eu fiquei um tempo sem postar porque tava pegado, tive meus compromissos, depois eu explico mais sobre. Só que, resumindo, nesse tempo, eu continuei fazendo os diários, então aqui, se tu for ver, meu streak, né, minha sequência continua, só que eu não gravei, infelizmente, assim. Talvez, enfim, é bom que tem mais conteúdo independente para ir gerando, enfim, não vai ter fim, né. Aí eu fiz esses dois, aí decidindo voltar, né, com as gravações, eu vou pegar esse test justification, que é um problema bem interessante e infelizmente é um hard, mas eu vou tentar explicar de uma forma sucinta. Então, pro hard eu sempre tenho uma abordagem diferente, porque construir o exercício junto num hard é difícil e eu acho que também o público-alvo é diferente. Ele não quer ver, sei lá, eu escrevendo no if e cada linha, ele quer ver eu explicando o problema em alto nível e depois eu me aprofundando nos detalhes. Então, enfim, vamos pro problema aqui. Text justification. Então, dado uma rede de string palavras com o tamanho max width, formata o texto tal que cada linha tem exatamente esse tamanho, né, max width. Então é que o famoso problema, né, que quando você clica no Word, ele pega e espaça as palavras para poder ocupar exatamente a linha. É para você fazer isso, né, o algoritmo. Claro que há formas espertas de fazer isso e há forma mais burras, mas talvez não tenha a mesma performance. Então, enfim, existem diversas formas porque você tem que otimizar. A ideia é não deixar as palavras serem super espaçadas. Eu poderia pegar, sei lá, imagina nesse texto aqui, deixa eu abrir aqui um bloco. Aqui embaixo aqui, ó. Imagina esse texto aqui, ele tem que ter 10 linhas, sei lá, Mateus, youtuber. Aí digamos que ele deveria ter até aqui de caractere. A solução, né, Mateus é um youtuber. Poderia ser uma solução, ou só colocar espaço. Deixa eu só colocar isso aqui na linha de baixo, porque se eu botar espaço vai, enfim, não tá aqui no tamanho, né? Eu poderia simplesmente pegar um espaço qualquer e colocar e pronto. Já tá aí preenchendo, mas a ideia é eu distribuir isso, né? Então, queria botar mais um espaço aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais outro aqui. Isso. Talvez essa seja uma forma mais ótima, assim, né? É uma forma ótima de espaçar. Então, o problema é que é sobre isso, assim. Ele quer que você adicione espaço de forma que a distância entre cada palavra esteja o mais próximo possíveis, né? Não tem isso aqui, né? A palavra junta e uma outra bem mais espaçada. E aí, como é que... Aí ele dá aqui uma leve descrição de como fazer isso, né? Então, ele fala aqui, ó. Você deve ajuntar suas palavras, né? Numa abordagem gulosa. Ou seja, algoritmo guloso. O algoritmo guloso, normalmente, é você definir uma regra e ir seguindo isso até chegar no fim, sabe? Tipo, sem pensar muito em casos de borda e por aí vai. Então, beleza. Isto é, empacotar o máximo de palavras que eu puder em cada linha. E adicionar espaços extras quando necessário, caso, né, a linha não tenha exatamente o número de caracteres. Beleza. Espaços extras entre palavras deve ser distribuído o mais, né, uniformemente possível, né? Mais igual ali foi o que eu falei antes. E o número de espaço em uma linha isso. E se o número de espaço de uma linha não divide igualmente, né, sem alguma, os espaços vazios na esquerda deverão ter mais espaço do que os da direita. Tá. Então imagina de novo aquele exemplo aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui eu distribuir mais assim, né? Para chegar. Se eu for ver aqui, ó, aqui tem um, dois, três. Aqui tem um, dois, três. E aqui tem um, dois. Ele fala que assim, aqui o número de espaço, né? 3 mais 3 tem 8 espaços. Então não dá para e tem 8 espaços que eu tenho que distribuir aqui em 3 slots. Então não dá para distribuir igual, né? Porque 3 não divide 8. Então, quando ele fala que nesse caso, ele quer então que da esquerda para a direita vão tendo mais espaço do que o que sobrar, né? Do que o da direita, né? Então, esse aqui, por isso que esse aqui tem 3, esse aqui vai ter 3, esse aqui só vai ter 2. Então, resumindo, é isso que ele quer, né? Que ele quer dizer aqui. E aí ele dá aqui mais algumas informações, né? Uma palavra é definida como uma sequência de caracteres, não contendo, né, espaço, né, na própria palavra. Cada tamanho da palavra é garantido que seja maior que zero e que não ultrapasse o max width, beleza? Então, a gente não tem que fazer, né? Sei lá, não vai ter um caso aqui de uma palavra que é maior do que a linha, eu ter que quebrar e botar o tracinho. Tipo, a gente não precisa pensar nesse caso. E beleza. E o input, né, de palavras aqui contém pelo menos uma palavra. Então a gente não precisa lidar com o caso quando não tem nenhum. Aí aqui tá a minha solução. Eu fiz ele ontem, esse problema. Aí resumindo, aqui, né, em alto nível, o primeiro passo que eu fiz foi para cada linha, eu tenho que saber quais palavras tem que estar naquela linha, seguindo esse método guloso que ele falou aqui, né? Que é pegando o máximo possível, considerando um espaço entre cada palavra. E é isso. Então, vamos ver aqui nesse primeiro input aqui, ó. A primeira linha tem que ter 16 caracteres, né? Então a primeira linha tem que ter no máximo 16 caracteres. Deixa eu botar aqui. Um, dois, deixa eu botar a marcação aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Eita, ali embaixo. Deixa eu botar aqui. Beleza. Deixa eu botar, né, zeros aqui, é um caractere grande. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto. Então, primeiro a gente pode botar o this, que tem. Eu vou colocando zero para ficar do mesmo tamanho, tá? Então tem 4 caracteres. Vamos botar x aqui. Um, 2, 3, 4. Deixa eu ver um caractere menor para ficar alinhado. Um, 2, 3, 4. Show. Aí vai ter um espaço, o is, um, 2, mais um espaço, um, 2, mais um espaço. É o example que tem um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que já passou. Aí quando passa, o que acontece? O example vai para baixo. E aí eu vou ter que depois aqui espaçar isso aqui, né? De forma que vai chega até o final, né? Então, tem que fazer isso. Então, na primeira linha aqui, provavelmente vai ter o this is an, né? Vamos ver aqui só na resposta do exemplo aqui, ó. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. This is an. O exemplo foi para baixo. Por quê? Quando foi pegando de forma gulosa, o exemplo passava do número de caracteres. Eu criei esse método aqui chamado getLine que vai fazer essa lógica. Então, vamos explicar aqui como é que eu fiz isso aqui, né? Cadê o getLines aqui? Pronto, getLines. Então, inicialmente aqui, né, eu criei um vetor
de linhas. Aí, inicialmente, que essa aqui é a linha atual e o tamanho que é o que eu vou usar para comparar com o MaxWidth para poder jogar para baixo. Então, inicialmente, precisa saber o tamanho da palavra. Aí, aqui, se o tamanho já for zero, ou seja, se não for a primeira palavra que eu estou adicionando, se já tiver alguma palavra, vou ter que colocar o espaço, né? Então, esse aqui é o ato de adicionar o espaço. Lembrando que eu boto palavra, espaço, palavra, espaço, palavra, espaço, até passar o tamanho máximo. Então, antes de eu chegar a adicionar essa palavra, eu vou ver se o meu tamanho atual da string, né, mais o tamanho da palavra, considerando já o espaço, ultrapassa o MaxWidth. Se não ultrapassar, a gente simplesmente adiciona essa palavra. Então, ou seja, o line vai receber aqui a palavra. Então, meu primeiro passo é para definir, eu quero definir quais palavras vão estar em cada linha. Então, resumindo, o line vai ser um vetor de linhas que vai guardar, que vai nos informar quais linhas estão em cada palavra. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, do input, a primeira linha teria, né, o this, teria o is, teria um one. E já a próxima linha teria o example, o of e o text. E a última linha só teria o justification. Então é isso. Então esse método primeiro é isso. Por que eu tô fazendo isso? Eu quero saber quais palavras tem, e aí eu vou comparar depois com o tamanho e ver quantos espaços eu preciso adicionar. Então esse aqui que esse código está fazendo aqui, né? O getLines. Ele vai percorrer cada linha, vai ver o tamanho da palavra atual, e aí a palavra vai ter um tamanho a mais caso ela não seja a primeira, né? Porque, caso não seja a primeira palavra da linha, porque tem que botar o espaço. Então eu vou ver. O tamanho da minha linha atual, mais o tamanho da palavra que tem que adicionar é menor do que o tamanho máximo, ou igual, se for, adiciono, e aí eu pego e adiciono essa palavra. Eu não estou adicionando espaço, porque espaço, né? Tipo, não precisa ficar adicionando os espaços, né? Aí beleza, adicionei essa palavra. E se não, se ultrapassar, o que que acontece? A minha linha anterior já está pronta, né? A palavra não vai para a linha anterior, então eu simplesmente adiciono em linhas a linha atual, mas eu vou começar uma nova linha. E aí essa nova linha vai começar com a palavra, né, que ultrapassou, né, o tamanho máximo. E aí a linha aqui, né, eu crio uma nova linha só com essa palavra e o size tem exatamente essa palavra, eu vou fazendo isso. Aí quando chegar no final do loop, a última linha não vai ser adicionada, então a gente simplesmente chega aqui e adiciona a última linha. Então esse aqui que é o algoritmo, né, para isso. Aí eu vou só rodar aqui. Deixa eu minimizar esse algoritmo que eu já expliquei, né? Então, beleza. A gente já sabe já o getLines. Deixa eu minimizar tudo, porque fica muita coisa aqui. Acabou explicando cada um. Tá. Então, fiz aqui o getLines. A gente viu aqui, né, como vai ficar nesse formato aqui. Aí, uma vez fazendo isso, a gente pegou aqui a linha aqui, né, na função. Agora, eu vou criar aqui, né, um vetor de string que vai ser o texto final já. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai percorrer cada linha e eu vou executar essa função chamada getLineJustified, ou seja, ele vai olhar esse array de palavras e vai montar uma string adicionando espaço entre as palavras de modo que fique justificado, né? Que fique encaixado lá no tamanho máximo. Então, para isso ele precisa saber da linha, as palavras da linha e o tamanho máximo. Aí como essa função está definida aqui, né? Vamos ver aqui, ó, getLineJustified. Então, beleza. Aqui, antes disso, como eu montei esse vetor, eu preciso saber o tamanho, né? O tamanho que ela tem ali naquele momento antes de ultrapassar o limite. Ou seja, nesse this is aqui, quando a gente definiu. Aqui. Antes de definir essa linha, né? Ficaria assim, this is E acabou, né? A gente só adicionou um espaço, né? Então o tamanho era esse. A palavra, espaço, próxima palavra, espaço, o tamanho da próxima palavra. Inicialmente a linha era isso, só que lembrando que a gente tem que chegar, né, até o max width, que vai ser, sei lá, algum ponto aqui. Tive que dar uma pausa aqui, porque chegou a comida, mas vamos voltar. Aí eu tava explicando, né, aqui o tamanho, né, que a gente precisa saber o tamanho da linha, que foi até aqui antes de quebrar, né, antes de vir aqui o example, por exemplo, deixa eu apagar esse espaço, que o example, né, cabe aqui foi para baixo, então eu tenho um tamanho até aqui. Isso para quê, né? Porque aí o restante eu vou saber o quanto de caracteres extras eu preciso, né, adicionar entre cada palavra, né. Então esse getLineSize vai fazer isso. Ele vai pegar o tamanho da linha até ali. Aí como é que a gente faz isso? Simplesmente aqui, né? Se for ver, é bem simples a função. Começa o tamanho zero, percorro o array de linhas e eu vou pegando cada palavra, né? Que está na linha aqui, né? O tamanho eu vou somando. E o número de espaços, né? Como cada espaço fica entre cada palavra, né? Então imagina que no array aqui, com 3 elementos, certo? 3 palavras aqui, né? A gente vai precisar de 2 espaços, né? Para unir esse aqui e unir esse aqui. Então é sempre o tamanho a quantidade de palavras da linha menos 1. Então é aqui. Eu somo isso aqui no tamanho e retorno o tamanho. Então beleza, a gente sabe já o tamanho e a gente já tem a linha. Aí a linha justificada, né? Processada, ela vai começar com a palavra. A gente não começa com espaço, né? E aí agora para as palavras restantes a gente vai adicionando. Aí qual é a ideia? A gente vai ver aqui, né, que eu chamo aqui de missing characters, mas faz mais sentido chamar de missing space, né? Que são aqueles espaços que chegam no final da palavra até a ponta. Ela vai ser o tamanho, né, da linha que deve ser, o tamanho máximo, menos o tamanho da linha que a gente calculou ali, que foi adicionando espaço nas palavras. Aí a quantidade de espaço vai ser exatamente nesse missing space, no caso aqui, deixa eu chamar de extra space, fica melhor. Aí onde eu botei aqui space, chamar de extra space faz mais sentido. Pronto. Aí voltando, então, aí por que que a gente divide pelo line, né, pela quantidade de palavras menos 1? Porque, novamente, né, a quantidade de espaço que tem entre as palavras é o line size menos 1, que nem a gente fez ali para saber o tamanho. E aí, nesses mixing space, a gente vai adicionar entre essas palavras. Então, tá de boa. Então, assim, praticamente vou pegar os mixing space e distribuir entre as palavras. E aí, e se dividisse igualzinho, era só pegar e adicionar esse extra space. Então, vou pegar aqui na linha já justificada. A gente pega, adiciona uma string só de espaço. Aí que eu botei extra space mais 1, porque era isso, né? Quando a gente considerou o tamanho, era o tamanho da linha já com aqueles espaços. E aí, então, esse mais 1 aqui é o espaço, né, extra, né? Que tem entre cada palavra. E beleza, então, extra space mais 1, né? Que é o espaço que tem que botar. Eu começo com outra linha e vou fazendo isso, né, em loop. Então, por exemplo, beleza. Então, missing space é o final da linha, com quantos caracteres falta para chegar até no final. A gente pode até fazer mais simples, né? Vamos fazer mais simples aqui. Vamos não considerar o espaço, apenas o tamanho aqui, que é o somatório, né, das linhas, beleza? Ou seja, o somatório somente de cada palavra. Aí na hora aqui, né, do missing space, tem todo mundo aqui, show. Então, o line size aqui, né, vai dar um tamanho
Esse aqui vai dar um tamanho maior já, considerando. E aqui não vai precisar do mais um, porque no Missing Space já vai estar todo mundo, né? Acho que fica mais claro do que deixar esse mais um e fazer aquela lógica mais ali. Então, beleza. Então aqui a gente somou o tamanho de todas as palavras da linha. Começou a linha com a primeira palavra, fez um for para as linhas demais, e era sempre nessa lógica, né? Eu vejo quanto falta de espaço, eu sei esse número de espaço que falta, né? Deixa eu ver o que isso é isso. Beleza. Eu vou ver o número de espaço que falta. E aí os espaços extras, né? Que eu vou ter que. No caso aqui, agora a gente pode chamar só de space, que faz mais sentido agora, né? Porque não tem mais aquela lógica de extra. Então, opa, deixa eu botar no plural. Merda. Spaces, 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 spaces. Tá. Então, a gente pega e distribui entre os slots, né? Que tem, né? Que a quantidade de slot é esse line size menos 1, né? E aí beleza. Aí chega e só bota aqui. Aí, o que esse if aqui faz? Lembra que nem sempre divide igual. Se dividisse igual, isso aqui não seria necessário. Porque a divisão aqui daria exata, então colocar todo mundo, né, em cada slot, botar cada um aqui, que é o número de slots. Posso até botar isso numa variável para ficar mais claro, né? Space slot, que vai ser essa continha aqui. Então, missing space dividido pelos space slot. E aí, só que quando não divide igual, significa, né, que imagina que eu tenho 3 slots, sei lá, 4 slots aqui de espaço entre cada palavra, né? Então eu teria W1 aqui, aí um slot, W2, segunda palavra, outro slot, aí W3, outro slot, W4. Aí imagina que a quantidade de espaço que falta para chegar no final deu, sei lá, deu 10. 10 não é divisível, né, por 3. Então vai ter, na real, se fosse pegar e colocar 3 em cada um aqui, ia ficar faltando 1, né? Porque 3 vezes 3 dá 9, então ele botar 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 9, mas ia ficar faltando um espaço. Aí lembra que a gente bota sempre, né, do mais da esquerda. Então esse cara aqui receberia 4 espaços e o restante receberia 3. Aí como que a gente faz isso? Para ir da esquerda da direita adicionando espaço? A gente usa o resto da divisão. Então, por exemplo, o próprio line aqui, né, ele já seria meio que o slot, né? Que eu tô pegando a palavra e eu tô vendo para aquele slot ali quanto de espaço tem que ter. Então resumindo aqui se meu índice atual ele for menor do que o resto da divisão, porque, por exemplo, se o resto da divisão for 0, não adiciona slot para ninguém. Mas se o resto da divisão aqui, por exemplo, deu 1, então seria o segundo aqui. Então o primeiro vai receber o slot. Então, se eu tiver no índice da palavra que é menor do que o slot que eu tenho que adicionar, é sinal que ele tem que receber um espaço a mais, né? Que é o resto da divisão, que vai colocando mais um onde puder. Então, é por conta disso. O que dá para fazer aqui, ó, talvez para ficar mais claro, vamos fazer o seguinte. Essa conta aqui ela é a mesma, né, entre para todo mundo, né? Então a gente pode fazer aqui assim. Missing space é isso, o space é isso, a gente vai sempre adicionar o space. E aí, aqui a gente vai ver o resto da divisão, que vai ser exatamente, né, o extra space aqui, né? Vamos chamar de extra space, space slot. Que aqui é na divisão quando dá igual. Já seria isso aqui para todo mundo, mas o extra space são os quantos precisa botar mais aqui um em cada um. Aí enquanto o extra space aqui, né, for maior que 0, a gente adiciona mais um aqui no space e decrementa, né, do extra space 1. Ou seja, a gente está movendo, né, pegando o extra e distribuindo da esquerda para a direita enquanto vai fazendo fora aqui. Acho que fica mais claro assim. Aí a gente vai fazendo isso, para a palavra, e colocando. Teoricamente, ele vai botar na próxima palavra, botando na próxima palavra, botando na próxima palavra. É como eu já fiz a conta, o espaço, todo mundo certinho, eu imagino que essa linha ela deveria ter o tamanho, né, já do max width. Aqui, né, então isso aqui não é necessário. Deixa eu comentar essa parte. Eu acho que não é necessário, mas depois vamos ver. Então, resumindo é isso. Então, beleza, começo com a primeira palavra, vejo quantos espaços eu tenho que colocar entre cada um, e eu vejo quantos espaços extras eu preciso colocar da esquerda para a direita, que é esse cara aqui, e vou distribuindo. Esse aqui retorna a linha já ordenada. Deixa eu só rodar aqui para ver se não quebrou nada. Ah, tá. Deixa eu só apagar essa bagunça que tá aqui. Beleza, vou rodar aqui só. Divisão por 0. O space slot aqui, né, caso tenha apenas uma palavra, não tem slot. Então, if space slot for igual a 0, já retorna a linha, né, só com carinha. Ah, tá. Agora entendi porque precisa daquele if. Então, o que acontece aqui, né? Vamos fazer aqui. Vou jogar esse carinha aqui para cima que faz mais sentido, né? Tem um caso de borda aqui, que é quando só tem uma palavra. Se tiver apenas uma palavra, não tem slot. Então, se o space slot aqui for 0, deixa eu botar aqui. A gente vai simplesmente botar a palavra e terminar, né, com... Porque se tiver duas palavras, a gente vai pegar e botar uma na ponta, cada uma na ponta, e acabou. Mas isso é só o caso quando só tem uma palavra, ou seja, quando o space slot é 0, a gente pega, vai pegar a linha atual que a gente estou e vai botar espaço até o final, e é isso. E retorna aqui, né? Aí se tiver mais slot, a gente faz essa brincadeira aqui, né? Então vamos ver agora se vai. Ó, passou, então tá rodando aqui de boa. Então, resumindo para isso, para a linha justificada é isso. Só que tem um porém. A última linha, ela costuma ter um comportamento diferente, que na última linha eu não quero colocar, né, o meu texto até o final. Se tu for ver aqui, ó, esse aqui, ó, shall be. Terminou? Eu não preciso pegar na última linha e forçar e botar o be até o final, né? Então, a última linha tem um tratamento diferente. E aí, por conta disso, aqui, né, no código principal, ou seja, pega as linhas, monta aqui o nosso texto vai ser a resposta, faz até a penúltima linha essa lógica, né, de pegar a linha daqui de acordo com o código que eu expliquei anteriormente e vou colocando, né, no array de retorno aqui. Mas aí, ó, a última linha, se for ver aqui, né, a gente pega a última linha e cria uma outra função aqui para lidar com o caso da última linha. Como é que vai ser o caso da última linha? Vai ser simplesmente colocar as palavras, né, com espaço, e assim que acabar, a gente preenche espaço até chegar no final do max width. Então, ele é o caso mais simples, né, que se for ver aqui, ó, deixa eu minimizar o anterior. Ah, eu vou disponibilizar o código, tá, depois, porque realmente é um código grande, eu separei em funções para ficar mais claro de explicar. Aí, imagino que você olhando o código, relendo cada passo, deve ficar mais claro de entender. Mas beleza, voltando aqui, tá a última linha. A gente pega aqui a linha, né, precisa do tamanho, né, é sempre bom saber o tamanho. Então, a linha justificada, né, processada, vai receber ali a primeira palavra da linha, aí para as palavras restantes, coloca o espaço e coloca a linha. E depois fazer tudo isso, né? Se não for o tamanho aqui exato, né, do espaço, a gente preenche com... A gente cria uma string só de espaço aqui, né, e preenche com espaço, né? Então, deixa eu só pegar aqui, né?
Seria isso, só para ficar mais claro aqui. E pronto, e retorna a linha. E é isso, vamos submeter aqui para ver se passa. Passou, mais um hard aí para conta, o problema que caiu no Uber, né? Deixa eu ver aqui quando foi que caiu. Entre 6 meses e 1 ano. Talvez o Uber não use mais. Ele é um problema hard, mas assim, é hard talvez você chegar já na solução, mas assim, ele é cheio de regras que você tem que ir implementando, então ele é um bom problema para abordar no código de interview, porque tu vai ver como a pessoa vai lidando com os casos. Eu tive que aqui separar na última linha, eu tive que criar funções, saber processar, por exemplo, não foi óbvio, né? Mas inicialmente teve que pegar a linha. Eu preferi pegar, montar e saber quais palavras tem que estar em cada linha para depois montar a string, né, de cada linha com os espaços. Mas às vezes a pessoa já poderia tentando montar com string e depois nessa string tentar adicionar os espaços, mas eu acho que seria muito ruim. Seria melhor realmente ser um vetor de palavras ali que ao invés de ser uma stringona, já com espaço, porque é muito ruim você ficar editando a string e colocando espaço ali. E já você tendo um vetor de palavras, eu vou colocando a palavra e quando eu vou chegar para a próxima, eu já vejo quantos espaços deveriam ter e coloco ali. Então essa que é a diferença. E é isso, galera. Espero que tenham curtido. Não esqueça de dar o like, compartilhar. Eu posto também esse vídeo vai estar no YouTube e no TikTok. Então se você estiver no TikTok, você pode entrar no meu perfil e clicar ali no YouTube para ver no YouTube, né? Às vezes faz mais sentido assistir no YouTube. No YouTube eu consigo colocar um comentário, né, com código, com todo o código, né? No TikTok tem limite de caractere, então não rola. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham curtido e valeu.